O programa a seguir está no ar desde 1987 e é oferecido pela AMAR, a Associação dos Mensageiros do Amor pelo Rádio. Tantas igrejas, muitas religiões. O povo confuso não sabe em que acreditar. Onde está a verdade? Qual é o caminho? Na voz de Demilson Carvalho, você ouvirá agora Luz para o Mundo. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amiga. Aí toda a família. Rádio ligado. Goiânia, região metropolitana. Um alcance possível de mais de 3 milhões de pessoas. Sara Brasil FM 93.9. Deus seja louvado. Também boa tarde a este servo do nosso Deus, amigo, tão prestativo, profissionalismo na técnica da Sara Brasil FM 93.9, Júnior Teles. Felicidade. Bom almoço. Literalmente, bom almoço. Bem jovem, não? Deus seja louvado. Aqui então, em Séries, Goiás, no meu estúdio na residência, Jardim Petrópolis, Séries. A cidade fica a 180 quilômetros para cá de Goiânia, sentido norte, do estado do Pará, bem longe da cidade de Uruaçu. Então, aqui no meu estúdio, para então a internet, não é rádio, não é web rádio, ondas curtas, nem AM, FM, é internet. Tenho aqui todo equipamento para rádio, mas estou transmitindo pela internet, meu canal no YouTube, Apocalipse 666, de Demilson Carvalho. Ainda não é aula de Bíblia, essa iniciarei daqui a pouco, um momento já tão esperado e amado da nossa escola bíblica. Não é curso teológico, porém quase, aula bíblica profunda, daqui a pouco. Inclusive preparando, amigo, também amiga, o caderno e a caneta para anotar daqui a pouco as passagens que preparei para a aula bíblica de hoje. É o terceiro e último programa, o epílogo, então, o desfecho do relato bíblico daquele malfeitor, comumente chamado ladrão, salvo pelo Cristo, numa cruz ao lado do Senhor Jesus Cristo. O programa de hoje será o mais forte, o mais elucidativo, mais didático, então interessantíssimo. Então, preparando logo seu caderno e papel para anotar daqui a pouco as últimas passagens sobre esse tópico interessantíssimo. O malfeitor, o ladrão, salvo pelo Cristo numa cruz ao lado. O Senhor Jesus levou aquela pessoa salva para o paraíso naquele dia, ou um eventual alma separada do seu corpo, é o que veremos daqui a pouco no desfecho disso. Se bem que quase tudo já foi explanado de modo irrefutável, indesmentível, porque a Bíblia é verdade irrefutável. Então leio para agora, ainda não é aula bíblica, como eu disse há pouco, preparando aí a nossa alma para o louvor subsequente. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, 25 a 34. Mateus 6, 25 a 34, leio, dizendo, nos animando o Senhor Jesus Cristo: não andeis ansiosos. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Olhai para as aves do céu, não plantam, nem colhem, e não ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá,
as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida. Quanto às roupas, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios, como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não é que sejam vagabundos, não, que não há condição para a planta trabalhar, não é? Ter carteira assinada. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo um Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como qualquer deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial sabe muito bem que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Louvado seja o nosso Deus, o bondoso Pai Celestial, que nos sustenta em tudo por tudo. No trono do viver só existe lugar para lugar de quem governa todo o ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado e outro rejeitado. Decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida,
já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer, você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Serviço de utilidade pública. Aqui, o seu amigo, além de professor de Bíblia, religião, jornalista, historiador, Demilson Carvalho. No meu estúdio aqui na residência, Ceres, Goiás, para Sara Brasil FM 93.9, Goiânia. Atenção, muita atenção. Todo cuidado é pouco com a internet, no celular, computador, tablet, etc. Seja Instagram, X, YouTube, Facebook especialmente e tal. Parece-me que há mais bandidos, mais larápios, mais ladrões, mais hackers do mal na internet do que em todos os presídios do Brasil, ao menos do Brasil, presídios que estão repletos de malfeitores criminosos, não? Então, só que é claro, o pessoal tenta aplicar o golpe, então não aponta uma arma e não dá tiro, não tira a vida a pessoa, mas tira grana, tira o dinheiro. Cuidado. Anteontem, claro que não darei nome, nem cidade e tal, detalhes. Então, cuidadoso, não? Seguro morreu de velho. Anteontem, um parente meu, você está notando, não? Entre aspas, ou seja, um golpista. Então, digitou, não? No meu WhatsApp assim: oi pai, tudo bem? Você está muito ocupado? Preciso de um favor, tenho que pagar um boleto e estou no trabalho, no meu aplicativo não está dando certo, então paga para mim que hoje ainda, no máximo amanhã, eu devolverei o valor a você. Aí eu perguntei: já que você é meu filho, qual é o meu nome? Falou o meu nome completo? Completo. Impressionante. Aí você vai pensar: então você caiu no golpe, você acreditou? Não! Aqui é jornalista e fibra, amigo. Se bem que não é preciso ser jornalista para ter o mínimo de inteligência, não, QI, e a pessoa está muito bem informado pela internet mesmo, pela televisão, matéria jornalística e tal, acerca de golpes e tentativas de golpes, golpe do amor, golpe do ódio, daquele etc. Então eu te contato, às vezes por gravação, não voz, mesmo telefonema: oi tia! Geralmente tendo que pegar a mulher, não é? Oi tia, quem é seu sobrinho? Meu carro está quebrado aqui, perto e tal, preciso pagar o guincho, o mecânico, deposite na conta. Quantas pessoas depositam? E como é sobrinho, se não perguntar: bem, sou sua tia, qual é o meu nome? Qual é o nome do seu pai? Qual é o nome do seu sobrinho mais novo? O cara já desliga, vê que já foi desmascarado. Então, claro que eu não caí no golpe, nunca caí. Eu gosto mais quando acontece comigo. Só que o vagabundo desconfiou, eu queria judiar dele, aí ele já me bloqueou, não é? E eu também bloqueei o número e tal. Assim, porque a pessoa está passando por um parente meu, então disse, eu acabei falando que é um filho, mas não dei nome, não é? Filho meu. Então disse: vou conservar meu novo número, o meu número velho, o antigo, só para o trabalho. Salve meu novo número. Vagabundo, não? Safado, sem vergonha. Então, interessante que o pessoal original do samba gravou isso aqui, parece que foi uma profecia, não? Que interessante. Se gritar, pega ladrão. Não fica meu irmão. Se gritar, pega ladrão. Não fica se gritar, pega ladrão. Não fica meu irmão. Se gritar, pega ladrão. Não fica Pega! Segura o bicho aí! Algeme! Coloca a viatura, não deixa escapar. Bom, se gritar, pega ladrão. Hoje talvez não fica meio, depende do lugar, não é? Especialmente em determinada cidade do nosso tão maravilhoso país, mas tão roubado, tão injustiçado. Eu disse o nome da cidade? Não tem o menor interesse em amanhecer com a boca cheia de formigas. Formiga longe de mim, formigas.
E agora, em Luz para o Mundo, a nossa escola bíblica. Amo a Bíblia preciosa, pois seu valor é sem par. Tesouro assim não há para mim, oh, nada pode igualar. Jamais abandono a Bíblia, a bela, belíssima Bíblia. Jamais abandono a Bíblia, que tão preciosa é pra Primeira passagem bíblica sobre o tópico concernente a essa aula bíblica. Anote. É a passagem básica, na qual o assunto é tratado e também, claro, retratado. Não? Anote. Lucas capítulo 23, versículos 42 e 43. Lucas 23, 42 e 43. A Bíblia que estou utilizando é da Editora Vida, São Paulo, versão contemporânea. Muito boa, recomendo-a. Porém, advirto, nenhuma tradução bíblica, claro que estamos falando em versões para a nossa língua portuguesa, é perfeita em tudo. Há uma falha aqui, outra ali, outra lá, outra acolá. Porém, tais falhas geralmente são simples, supérfluas, e não depõem contra a essência da doutrina bíblica sobre cada assunto exarado na palavra do nosso Deus. Tal o caso quanto ao pedido daquele malfeitor. Pela palavra grega não era ladrão, era um sedicioso. Porém, como até nas versões se fala ladrão, então vou na onda. De qualquer forma, é criminoso também. Roubar também é crime, claro. Então, o que o Cristo teria prometido àquele malfeitor após seu pedido? Senhor Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino ou com o teu reino, ou quando vieres como rei, como veremos daqui a pouco, veremos, numa comparação com outras traduções bíblicas que eu tenho aqui, e quanto a outras traduções, com relação às quais eu não tenho, o livro físico, a Bíblia, mas tenho isso aqui relatado num livro muito bom sobre este assunto. Então, qual foi realmente a resposta do Cristo, que naturalmente foi dada em aramaico e não em grego? Só que isso foi escrito em grego koiné, do Mateus, o Apocalipse. O Cristo falava em aramaico, no templo lia em hebraico, mas na linguagem, então, no vernacular, então, a conversa dia a dia, na residência, no açougue, no mercado e tal, na esquina, na rua, era, então, o aramaico, e no templo, então, lia-se em hebraico. Bom, então, Lucas 23, 42 e 43, anotou, querido amigo? Escreveu aí, prezada amiga, então, levando a sério mais uma aula de Bíblia. Eu fico muito feliz que eu não sei que alguém de fato leva a sério cada aula que eu ministro, rádio, Luz para o Mundo, Escola Bíblica, anotando cada passagem que eu cito, leio e explico. Anotou? Lucas 23, 42 e 43, posso ler? Agradeço, leio. Aqui está. Então disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Dois erros. Primeiro erro na tradução quanto ao pedido do malfeitor ao Cristo, porque ele não pediu, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, e sim quando vieres com o teu reino, ou quando vieres como rei, conforme traduz corretamente outra tradução bíblica, outras na verdade. Aguarde, daqui a pouco lerei isso, em outras traduções. Respondeu-lhe Jesus, outro erro, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Errado. Para começar, este nosso pronome que em língua portuguesa, então não existe em nenhum manuscrito bíblico em grego, não existe. É o pronome hot,
as letras do alfabeto grego. Ômicron, com a devida acentuação, fazendo na leitura, na pronúncia, a aspiração, Ró, não? E tal, iota, hot. Português que não existe, é falso, é acrescentado. Por que foi acrescentado Demir de Carvalho? Para fazer-se o sentido da imortalidade da alma. Daqui a pouco, então, deixarei claro, mais para o final dessa aula bíblica, que eu, ao menos eu, e muitas outras pessoas, claro, eu não sou o único. Eu não sou o único que utiliza o QI, neurônios e inteligência. Não sou o único. Que presta atenção no que lê e que percebe o erro para refutá-lo e a verdade para exaltá-la. Então, veremos que falo em meu nome, valendo porque é inteligente e honesto também, que eu não dependo de pontuação alguma, vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos, para entender que tal malfeitor indubitavelmente foi salvo pelo Cristo, Cordeiro do nosso Deus, que tira o pecado do mundo. João 1, versículo 29, foi salvo, só que continua morto, foi desfeito há muito tempo, há mais de 1900 anos no pó da terra, mas será ressuscitado no dia da vinda do Cristo, a primeira ressurreição, e então será premiado, de fato, com a imortalidade e consequentemente com a vida eterna da expressão grega dupla, zoe aionios, imortalidade, então, aftarto, aftarsia e tal. Bom, então, o que o Cristo de fato prometeu ao malfeitor? Primeiro, seu pedido: lembra-te de mim, Senhor, o Senhor Jesus, ou simplesmente Jesus, lembra-te de mim quando vieres com teu reino. A resposta do Cristo, traduzindo já do grego para o português. Por falar em grego, eu tenho aqui ao meu lado esquerdo, nessa mesa, aqui no meu estúdio em Série Goiás, ao vivo, claro, o meu Novo Testamento grego koiné, de Nestlé Aland. Daqui a pouco eu lerei isso em grego. Mano, aguarde. Então, traduzindo já a resposta do Cristo, o malfeitor sendo salvo ali na cruz. Em verdade, parte da resposta, não? Quer dizer, parte do versículo 43, que é a resposta. Em verdade, a ti digo hoje, sem ponto algum, da minha parte, na fonética aqui na pausa, nada de 2 pontos, vírgula, isso não é necessário. Em verdade, sim, para o entendimento da doutrina. Em gramática português, claro que seria necessário, qualquer gramática, mesmo em grego, claro. Em verdade, a te digo hoje, serás comigo no paraíso. Por que serás e não estarás? Porque a palavra grega é esse, cuja primeira tradução tem que ser serás e não estarás. Porém, eu aceito estarás, porque de fato estará. Estará no paraíso após a volta do Cristo, a sua ressurreição, primeira ressurreição das pessoas que vivem e morrem salvas. Louvado seja o nosso Deus. A nossa esperança quanto o nosso futuro, quando servimos o nosso Deus, e chega um momento em que vem um óbito, é inevitável, vem um óbito. A pessoa morre salva ou morre perdida. Isso depende das suas decisões, das suas ações ou não, enquanto viva. Morreu, perdido, está determinado a segunda ressurreição, ao ocorrer no final dos 1000 anos, do Apocalipse 20, consequentemente, a pena capital, segunda morte, morte eterna, no lago de fogo, diz o Apocalipse e tal. E quanto a quem vive morre perdido, perdão, quanto a quem, já falei, perdido, agora é salvo. E quanto a quem vive e morre salvo, não por mérito algum da pessoa, e sim pela graça, pelo amor, pela infinita misericórdia, nosso Pai Celestial, morre e é desfeito por a terra cinza no mar, então será também ressuscitado com um corpo glorioso, imortal, vitorioso, para a vida eterna, a imortalidade no reino do nosso Deus. 1000 anos lá em cima, Nova Jerusalém, diz o Apocalipse, depois aqui, depois do juízo final, nova terra para todo o sempre. Bom, partindo já para algumas versões bíblicas. Bom, primeiramente, como eu prometi, tenho aqui já em mãos o meu Novo Testamento em grego. Coloquei aqui o papelzinho marca-páginas, portanto, facilmente já o abri em tal passagem. É grego. Lucas 23, apenas o versículo 43. Leu. No programa anterior, eu fechei o Novo Testamento, fechei os olhos e citei. Agora sim, deixo aberto e de fato leio. Se bem que eu sei decorar, mas não preciso inovar, não é? Então leio. Lucas 23, 43 em grego, original. Kai eipen autor. Amém, soi lego semerum. Metemu é a contração de metaimu, ser comigo. Metemu esse em tu paradiso. Tradução. E disse a ele, ou pode ser, e disse-lhe. Então, Kai eipen autor. Bom,
Desculpe, traduzindo diretamente de cor, fica melhor, mais fácil aqui para mim. E disse a ele: em verdade, ou pode ser também, verdadeiramente, digo-te hoje. O advérbio grego semero, em português, claro, hoje, e de quebra em inglês, today, hoje, advérbio. Em verdade, a ti digo hoje, serás comigo, ou, tudo bem, estarás comigo no paraíso. No programa anterior, eu não, nada de eu de meus escravos. A Bíblia deixou claríssimo, através de mais de 10 passagens, que tal redundância, na verdade, é ênfase, algo enfático, encontra-se na Bíblia, desde várias passagens e tal, chamado Velho Testamento, Novo, até o Espírito Santo disse, cometendo aparentemente a redundância hoje, não? Advérbio grego semeron. Hebreus 3,7, lembra-se que eu citei e expliquei no programa passado, sábado passado? Então, hoje, diz o Espírito Santo, não é? Hebreus 3,7, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E em Lucas 4, o Cristo disse ao Zaqueu: hoje me convém, desce rápido e pula da árvore. Desce aí, rapaz, parecendo moleque, menino, adolescente, pula da árvore, desce. Porque hoje me convém pousar na tua casa. Depois disse lá, na casa do Zaqueu: hoje veio salvação essa família, oh maravilha. E assim continua. Ontem já foi, amanhã virá para o mundo, talvez não para mim. Eu poderia estar num caixão ainda hoje, amanhã. Cuidado, você também. Coloca a barba, quer dizer, a vira de molho. Fique firme em Deus, na graça, na crença e no perdão que o Deus oferece a qualquer pecador, qualquer pecado. Mas não deixe para depois da morte. Aí o padre vai rezar, joga a benta, já era. É mentira. A salvação do pecador é descida em vida e não por reza, missa alguma. Cuidado. Enfim, aqui está. Então Cristo prometeu a salvação àquele malfeitor naquele momento, que na sua vinda, quando Cristo vier como rei, então ressuscitará aquele malfeitor que morreu salvo. Assim como provavelmente bilhões de pessoas, desde Abel, Adão e Eva e tal, morreram salvas. Mais uma tradução bíblica interessantíssima sobre esse assunto. Eu tenho aqui, irmãos, da editora Edições Paulinas. É uma editora, mas o nome é Edições Paulinas, Igreja Católica Romana, São Paulo. Tradução muito boa. Claro que há falhas. Todas as traduções contêm falhas. Algumas até graves, outras não tanto. Aqui há algumas falhas. Porém, leio, anote, se é a mesma passagem. A Bíblia é Edições Paulinas, São Paulo, tradução muito antiga do Padre Matos Soares, muito famosa. Padre Matos Soares, leu: o pedido do malfeitor é a resposta do Cristo, Lucas 23, 42 e 43. Aqui, eu não sei porque eu estou, Lucas. Não, está certo, que eu vi o número 24, lógico que depois do 23 veio o 24. Eu mesmo me embananei aqui por ligeiro descuido. Tudo bem, está certo, aqui está. Lucas 23, 42 e 43, Edições Paulinas, Católica, Padre Matos Soares, leu. É que as letras são muito pequenas, os números quanto ao versículo, mas já me situei aqui, desculpe, tudo bem. E disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Errado também. Outra versão católica vai desmentir essa aqui daqui a pouco, só que a leitura Paulo, Bíblia de Jerusalém, aguarde. Aí a resposta do Cristo: Jesus disse-lhe: em verdade te digo, 2 pontos. Estou perguntando, onde foi que o Padre Matos Soares encontrou em algum manuscrito grego antigo? 2 pontos. Porque até o 9º século, 8º século e tal, não havia pontuação alguma para fazer pausa na fonete, na leitura do texto grego. Havia sim um ponto após cada palavra, separando cada palavra da outra, mas as palavras eram emendadas, e em letras em grego, caixa alta, tipo maiúsculas. Pontuação surgiu, começou no Egito, e foi se desenvolvendo até que temos a pontuação completa, não é isso? Ponto, 2 pontos, ponto e vírgula, exclamação, interrogação, travessão, hífen, interrogação já falei, não é? Exclamação e coisas assim, não é? Se faltou alguma pontuação, mas não faz falta, porque o assunto aqui tem a ver apenas com esses falsos 2 pontos aqui acrescentados. Em verdade te digo, 2 pontos. Hoje estarás comigo no paraíso. Permita-me mudar esses 2 pontos de lugar. Permissão dada, agradeço. Em verdade te digo hoje, 2 pontos. Estarás comigo no paraíso. Em qual lugar tais 2 pontos fazem jus ao contexto bíblico do Gênesis ao Apocalipse sobre a natureza do ser humano?
a vida do ser humano, pecado, redenção, salvação, perdição, ressurreição, vida eterna, imortalidade e o castigo lá de fogo. Então 2 pontos fazem sentido somente assim. Em verdade te digo hoje, 2 pontos, ou vírgula como queira, estarás comigo no paraíso. Mais uma tradução bíblica, já falei dela há poucos segundos, já tenho aqui em mãos. Eu cuidei em deixar em cada local que eu deva ler o papelzinho marca páginas, porque ajuda muito, e ajudou. Não, já anotou, não é? A passagem é a mesma e há de prosseguir por um momento mais. Tranquilo aí, paciência, tranquilo. Então, Editora Paulus, famosíssima Bíblia, muito aceita no meu protestante evangélico e tal pentecostal, e por mim também, Bíblia de Jerusalém. Esse é Curitiba, Paraná. Editora Paulus, leio. Lucas 23, 42 e 43. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres com o teu reino, certa, pode ser sério, Silvio Sancho ou do milhão, é certa a pergunta, não é? Correta a pergunta do malfeitor, tocada pelo Espírito Santo, arrependido, desejoso, ardentemente da salvação. Parabéns, Igreja Católica de Paulo, Curitiba, parabéns. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. Ele que é Jesus, respondeu: em verdade, vírgula, eu te digo, vírgula, já vai pisar na bola também. Eita desonestidade infame, maldita e desgraçada. Te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Certo ou errado? Errado, por vários fatores. Não o fator principal, porém um deles é interessantíssimo, que o Senhor Jesus morreu naquela sexta-feira, foi sepultado ainda na sexta-feira, na véspera do sábado, que se iniciava, como ele se inicia o pôr do sol, e não a 0 hora, horário da Roma pagã, horário adotado, separação de um dia do outro, 0 hora, meia-noite, como queira, pelo papado romano, no início, 7º século depois do Cristo, e adotado pelas religiões, igrejas ocidentais e tal. Então, hoje estarás comigo no paraíso. Mentira. O Cristo, então, foi sepultado naquela sexta-feira, perto do pôr do sol, passou com certeza todo o 7º dia da semana, sábado, na sepultura. Não por ser sábado, Deus o Pai não transgrediria o sábado se houvesse ressuscitado o seu filho no sábado, mas não foi. O Cristo disse que ficaria sepultado e morto durante 3 dias, claro que utilizando-se o sistema do dia incluso, porque você conta tudo, não passa de 30 horas do Cristo morto, mas sepultado deu no máximo 27 horas. Foi ressuscitado já 1º dia de semana, algum tempo chamaram comumente, embora falsamente, domingo, dia do Senhor, mas não é assim para o momento. Então, sempre pontuando conforme a doutrina na imortalidade da alma ou na indestrutívelidade do espírito. Errado, que o erro mais grave é este. Agora tem um aqui, maravilha, Deus é bom, Deus é mais do que bom, Deus é tudo, Deus é Deus, não é? Deus é Deus. Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil, linguagem de hoje. Interessante, não? Eu não recomendo essa Bíblia por várias traduções, em versículo e tal, mas quanto a essa parte aqui, recomendo. Eu tenho que ter Bíblia daqui, de lá e da lá, para fazer comparações, não é? Mas principalmente em hebraico, aramaico e grego, os originais. Dicionários, hebraico, português, grego, português, coisas assim, latim e português, porque português vem do latim, não é? É interessante que se consulte a nossa língua mater, língua original, o latim. Quer dizer, o latim é o idioma, a língua latina, tudo bem. Sociedade Bíblica do Brasil, Bíblia na linguagem de hoje. Então disse, isso aqui é glorioso, fica emocionado que quase chora. Disse: Jesus, lembra-te de mim quando o Senhor vier como Rei. Ô tradução bendita, aleluia! Louvado seja o nosso Deus para todos sempre. Muito obrigado, Sociedade Bíblica do Brasil, por essa tradução mesmo, quanto a essa parte gloriosa, correta. Jesus, lembra-te de mim quando o Senhor vier como Rei. O malfeitor conhecia de Bíblia muito mais do que mais de 98% dos teólogos atuais, católicos, protestantes, evangélicos, crentes, pentecostais, neopentecostais, etc. Como conhecia de Bíblia de verdade sobre morte, ressurreição e a vinda do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, da nova Jerusalém à terra, acompanhado por todos os anjos, para ressuscitá-lo e enfim levá-lo para o paraíso, para o reino, que durará em cima, nova Jerusalém, 1000 anos, depois aqui, nova terra, eternamente. Jesus,
lembra-te de mim quando o Senhor vier como rei. Respondeu Jesus, melhor, Jesus respondeu. Agora a gente vai pisar na bola também. Ô maldição! Acerta aqui e é mais gravemente acolá. Que coisa, não? Quer dizer, acertar não é erro gravemente. Esse advérbio vale também para agora, gravemente. Jesus respondeu: eu lhe afirmo que já pisou na bola, acrescentando o pronome que em grego é hote, mas não se encontra em manuscrito grego algum, português que errou. Eu lhe afirmo que hoje, não há vírgula algum aqui, mas o que já faz a falsidade que é mentira. Eu lhe afirmo que hoje você estará comigo no paraíso. Colocou Jesus como mentiroso, prometendo que não poderia cumprir o que saberia que não cumpriria. Não soube que Cristo foi tal promessa falsa, não iludiu aquele malfeitor. Tudo bem, é sexta-feira, daqui a pouco eu morrerei, estou esvaído em sangue, você também, depois terá as pernas quebradas, mas o meu espírito sairá do meu corpo, a minha alma, e subiremos juntos, batendo asas, voando até o paraíso da casa do meu Pai. Será? Não! O Cristo nunca mentiu. O autor da mentira, o primeiro mentiroso, o pai da mentira, o católico sabe. O evangelho protestante, pentecostal, isso, acertou e encheu, parabéns, é o diabo. João 8,44. Acusou fariseus mentirosos e assassinos, disse o Cristo. João 8,44, anote, faz parte dessa aula de Bíblia. João 8,44. Vós tendes por pai o diabo, porque quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ele foi homicida desde o princípio. Não te explicarei por que homicida, que homicida é um termo técnico jurídico que aplica-se a quem tira a vida a um homem. Matou a mulher, é feminicida. Matou o pai, parricida, coisa assim. É assunto para outra aula bíblica, aguarde, em breve quem sabe. Então Cristo não prometeu hoje, porque naquela sexta-feira o Cristo vai apenas sepultado. E 3 dias após, 3 dias após, porque era sexta-feira, passou todo o sábado, não 3 dias, ipsis, 24 horas cada dia. O único dia ali, 24 horas, completo, foi um sábado, 7º dia, durante o qual o Cristo esteve morto, inconsciente e sepultado, aguardando, claro, entre aspas, que o Pai o ressuscitasse, Deus o Pai, e assim aconteceu. Agora, bom, traduz. Sim, outra glória. Talvez não tanto, que eu não lembro bem o que eu li aqui, mas eu coloquei o papelzinho. Na verdade, essa fita que vem na Bíblia, marca-páginas, essa aqui é produção da CNBB, ou seja, católica, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em união com a Sociedade Bíblica do Brasil. Que interessante, não? Católicos e Evangélicos Unidos, tradução bíblica muito boa. Adquiri numa livraria ali em Rialma, Goiás. Eu sou aqui em Sérgio, lá de Rio das Almas, livraria católica. Ali eu comprei essa Bíblia por R$45, faz talvez uns 5, 6 anos. Maravilha. Essa é a nova tradução na linguagem de hoje. Há pouco eu li na original, primeira, tradução, linguagem de hoje. Isso aqui é a nova tradução na linguagem de hoje. Mesma passagem básica, o fundamento disso. Lucas 23, 42, 43, leu. Então, CNBB, em união com a Sociedade Bíblica do Brasil. Então diz Jesus: lembra-te de mim quando o Senhor vier como rei. Oh, maravilha! Isso, exato, perfeito. Quando o Senhor vier como rei, ou com o teu reino. O mais certo é que quando vier como rei. Não te explicarei onde está o reino, quanto era o reino e tal. Se bem que eu expliquei isso a fundo nas minhas aulas recentes sobre o milênio. Foram vários programas sobre o milênio. Os 1000 anos, o Apocalipse 20, lembra-se? Então, 43. Jesus respondeu: eu afirmo a você que isso é verdade. Será? 2 pontos. Hoje você estará comigo no paraíso. Mentira! Que não é verdade? Verdade uma ova. O Cristo sabia que morreria naquela sexta-feira, que ele estava ali de moto própria, embora enviado pelo Pai, mas pela própria vontade. Ele não foi forçado ao vir ao mundo e padecer na cruz do Calvário em prol de toda a humanidade, de todos os tempos, de todos os pecadores. Não, morte voluntária na cruz do Calvário. Entregou-se a si mesmo para salvar a pecadores, bandidos, assassinos, tarados, estupradores, ladrões, políticos corruptos. Desde que haja conhecimento da corrupção na política, na administração municipal, estadual, federal, de qualquer país. Claro que o Brasil quase que encabeça a lista, não? Mas ócio do ofício, a maldição do pecado, pessoas que não têm Deus no coração,
que não estudam a Bíblia, que não acreditam no juízo final, na morte e na ressurreição, pensam que vão vivendo aí no roubalheiro eternamente, na corrupção política, e que alguém lá em tribunal superior, então, salva a pessoa porque é um amigo, um amiguinho e tal, e fica por isso mesmo. Aqui possa até ficar, mas a justiça, nosso Deus, virá. Possa tardar, mas virá o lago de fogo. Não vem ali, porque vai demorar 1000 anos após a vinda do Cristo, porém, todo o mal será desfeito no lago de fogo. O diabo é o autor do mal. Mentira, corrupção, do pecado, demônios e ímpios de todos os tempos. Cuidado. Aceite a Bíblia, amigo político. Aceite a graça do nosso Deus, se arrependa. Para de roubar o nosso país de coação a político ladrão, porque não todos são. Uma grande quantidade, mas não todos, não é isso? E eu prossigo. Aqui é uma advertência por amor. Eu sou pregador de Bíblia, mas aqui me apresento como jornalista, historiador e, sobretudo, pela graça do nosso Deus, professor de Bíblia e religião para o bem. Então, orientando, que orientação. Então, agora, assim já li, não é? Na nova linguagem de hoje, que está errado. Eu afirmo a você que isso é verdade. 2 pontos. Hoje você estará comigo no paraíso. Mentira. No primeiro dia da semana, após aquela sexta-feira, não lerei, que expliquei isso profundamente já em 2 ocasiões nessa série. Lembra-se? Está em João capítulo 20. Então Maria Madalena reconheceu Cristo ressurreto. Ela estava sentada, ele estava em pé atrás dela. Ele disse Miriam, português Maria, e ele Rabone, quer dizer mestre, Rabone, mestre em hebraico e tal. E daí ela quis segurá-lo, ainda sentado, que está abraçando seus joelhos. Ele disse: não me toques, me solte, me largue, não me toques, não me detenha, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vá, meus irmãos, meus discípulos, diga a eles, e a Pedro também, que eu subo para o meu Deus e o vosso Deus, para o meu Pai e o vosso Pai. Então Cristo ainda não havia subido para o Pai, que é o paraíso, quer dizer, para o local, que é o paraíso. Eu expliquei isso, lembra-se que a palavra paraíso encontra-se na Bíblia apenas 3 vezes. Lucas 23, 43, e 2 Coríntios 2, 1 a 4, e por último, Apocalipse 2, versículo 7, onde se fala da árvore da vida, que está na Nova Jerusalém, conforme Apocalipse 22, 1 e 2, árvore da vida. Paraíso é a Nova Jerusalém. O Cristo foi na Nova Jerusalém, voltou ao Pai, se apresentou, seu sacrifício foi aceito naquele dia da ressurreição, não ficou lá, voltou, ficou por mais 40 dias, diz a Bíblia. Não é ideia minha, o adventíssimo de Jeová, está na Bíblia. Apareceu aqui, ali e acolá, ao discípulo, trancaram numa casa com medo dos judeus. Tomé ali não estava, depois estava e tal, e disse: Senhor meu e Deus meu, reconheceram o ressurreto. Passados 40 dias após a ressurreição, então Cristo reuniu-se com os 500 discípulos, Monte das Oliveiras, e foi subindo. 2 anos ficaram, diz a Bíblia em Atos capítulo 1, versículos 9 a 11, e disseram: homens de Galiléia, por que estáis olhando para o céu, como se a separação fosse definitiva? Não, vocês sentiram muita saudade, terão cumprido a missão de pregar o Evangelho, então o povo, e ele voltará. Homens de Galiléia, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus, que dentre vós subiu ao céu, voltará a devir. Esse mesmo Jesus voltará, ele virá a devir, assim como para o céu ouvisse subir. O Cristo virá na sua volta ou na sua segunda vinda, como queira, a ordem, para vários motivos, fatores. Um deles, claro, eu creio que até o principal, não é? Colher aquilo que ele semeou. Inicialmente, na história do mundo e do pecado, por intermédio do Espírito Santo e de pregoeiro da justiça, cheio do Espírito Santo, do amor, da graça, paz celestial. Como não é? Que é chamado por Pedro de pregoeiro da justiça, que advertiu o mundo com o arca para o dilúvio, durante 120 anos, apenas sua família dentro da arca. Quer dizer, ímpio algum deveria adentrar a arca para ser salvo. Se fosse salvo, contaria ímpio, seria salvo de morte biológica. Se o povo se arrependesse, não haveria dilúvio, como Deus não destruiu Nínive, não tendo a pregação dos Jonas e tal, que houve arrependimento. Oh, maravilha! E assim, se eu me arrependo, nação do Espírito Santo em mim, dos meus pecados, morro salvo. Não há quem nunca tenha pecado, somente Jesus Cristo, como homem na terra, que nunca pecou. Cordeiro, o nosso Deus perfeito em tudo por tudo, sem mácula, sem mancha, não. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há tempo para que eu
não há tempo para que eu leia o que separei, mas é provável que são 13h48. Eu tenho até as 14h56. Opa, quase matei o Júnior Teles de Sussa no estúdio da Sara Brasil FM 93.9 Goiânia. Eu tenho a 13h57, então eu tenho 7 minutos. Dá, talvez um pouco. É provável que eu faça metade do próximo programa, completando de fato esse assunto, senão ficará aleijado. Mas enquanto o meu tempo aqui designar permitir, permita-me ler, que eu não tenho traduções bíblicas, mas eu tenho aqui um livro muito bom de um teólogo da minha igreja, falecido, ele era um crânio gênio na teologia hebraica, grega e tal, Arnaldo Cristianini. Esse livro chama-se Subtileza do Erro. E ele tinha na sua biblioteca tais bíblias, tais versões, que eu não possuo, mas ele transcreveu aqui tal passagem, ou seja, Lucas 23:43, cujas traduções estão corretas, do grego para o português, permita-me. Por exemplo, tradução trinitariana em português, editada em 1883 pela Trinitarian Bible Society, Londres, Inglaterra, diz: na verdade te digo hoje, vírgula, que serás comigo no paraíso. Outra tradução correta, difícil aqui, emphasize New Testament, ou seja, Novo Testamento enfatizado, de Joseph Brand, de Rotterdam, impressa em Londres em 1913. Tal tradução diz assim corretamente: Jesus, lembra-te de mim na ocasião em que vieres no teu reino. E ele disse: na verdade digo-te neste dia, comigo estarás no paraíso. Mais uma tradução correta, The New Testament, o Novo Testamento de George Lanza, de acordo com o texto oriental, traduzido de fontes originais aramaicas, diz: Jesus lhe disse: na verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Correto? Parabéns. Agora, concordante, versão concordante, em inglês, assim traduz: e Jesus lhe disse: na verdade a ti estou dizendo hoje, comigo estarás no paraíso. O manuscrito importante, esse manuscrito famoso, curetoniano, palavra difícil, curetoniano, da versão siríaca, lá da Síria, é existente no Museu Britânico, Londres, Inglaterra. Assim reza esse manuscrito: Jesus lhe disse: na verdade te digo hoje, vírgula, que comigo estarás no jardim do Éden. Perfeito, paraíso, jardim do Éden lá em cima, foi levado para lá antes do dilúvio. Mais uma tradução, isso aqui é Oxford Companion Bible. Hoje te digo, comigo estarás no paraíso. Agora a questão da pontuação para completar. Eu disse há alguns minutos incompleto, e não há quem prove o contrário, que eu, Demilson Carvalho, com humildade, porém com profundo e pleno conhecimento do grego dessa passagem, eu não conheço todo o grego, mas nessa passagem outras em a fundo, de modo irrefutável, dicionário grego, português e tal, e no relato bíblico completo sobre o assunto, contexto sobre morte e ressurreição, de pessoa salva, pessoa perdida. Então afirmo que eu não preciso de pontuação alguma para entender, de vírgula, 2 pontos e tal, que aquele malfeitor morreu salvo. Esse é o primeiro ponto, morreu salvo. Seu pedido foi aceito como perdão de todo o seu pecado passado, todos os pecados passados, crimes e tal. Ele não confessou especificamente algum pecado: estuprei, roubei, matei, menti, bebi cerveja, bebi cachaça, fumei droga, LSD, papelão de cocaína. Não confessei, matei e tal, e cobicei mulher alheia, homem alheio. Não, fui ao cinema assistir porcaria, filme pornográfico. Não. Eu não assisti pornografia no celular, no tablet, na internet. Não confessou especificamente pecado algum, mas reconheceu toda uma vida perdida no pecado e no crime. Foi bastante. Não que nós não tenhamos que confessar cada pecado específico em pensamento, palavra e ato, para termos de fato o perdão do nosso Pai Celestial, pela sua graça. Então, Senhor Jesus, lembra-te de mim quando vieres como rei. Em verdade, a ti digo hoje, você estará, mudando o pronome para você estará comigo no paraíso, porque eu sempre lembrei-me de você, antes que você nascesse, antes que o pecado surgisse. Eu via o mundo para isso, para
como cordeiro do meu Deus, meu Pai Celestial, e por mim mesmo, para tirar o pecado do ladrão, do soprador tarado, do político corrupto, enfim, de profeta falso e tal. Então você estará comigo para isso, que eu voltarei. Eu voltarei no tempo certo, eu voltarei. Após o evangelho eterno ser pregado em todo o mundo, para testemunhar todas as nações, virá o fim. Neste fim do pecado, da miséria, planeta Terra, eu voltarei com meus anjos, recitarei a você. Então durma em paz, repousa em paz, pó da terra, sepultura, durma em Cristo, durma em mim, está garantido. E assim, todo mundo que se apega à salvação, ao Cordeiro, nosso Deus, traz futuro e maturidade no reino do nosso Pai Celestial. Vida eterna em Cristo. Em olhar para a cruz de amor, disse Jesus, olhai para mim. Ouro e bens perdem seu valor na glória que vem dessa cruz, ó sim. Num olhar vencida, sim. Num olhar a cruz de amor, bênçãos e salvação. Num olhar a cruz de amor, amável sorriso então senti, quando olhei a rude cruz. Tudo mudou ao prostrar-me ali, poder possuiu-me celeste luz. Num olhar vencida, sim, num olhar a cruz de amor, bênçãos e salvação. Num olhar a cruz de amor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías 55:6. Orar a Deus. Este é um privilégio que o Pai do Universo concede a qualquer pessoa. Senhor Deus, nosso bondoso Pai Celestial, aqui estive inspirado pelo Santo Espírito, embora falho, necessitado da Tua graça também, explanando fielmente a Tua palavra em português, em latim e em grego, quanto à situação de quem morre salvo e de quem morre perdido. Abençoa nisso, ó Deus, a toda a nossa audiência maravilhosa, Sara Brasil FM 93.9 Goiânia, e também pessoal que assiste pelo meu canal no YouTube, Apocalipse 666, de Milson Carvalho, como Aldalgisa Gaspareto, Zenir Tofanini e milhares de outros mais. Abençoa, meu querido ouvinte, quanta firmeza na Tua graça e Tua palavra, para que vindo óbito seja salvo, dormindo em Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Redentor. Amém, Senhor Deus. Amém, bondoso Pai Celestial. Anote o meu WhatsApp para contatar-me, pedir oração, esclarecimento bíblico sobre esse assunto ou outro. À vontade, comigo não cobro um centavo. De graça recebeste, graça dai. Anote meu WhatsApp, pode tornar-se meu contato firme e público. É o DDD 62, que é de Sérgio Goiás. Meu WhatsApp, DDD 62, números são 999660611. DDD 62, 999660611. Se inscreva no meu canal no YouTube, este programa daqui a pouco será postado definitivamente nesse canal, e muitos outros ali já estão. Meu canal no YouTube é este, Apocalipse 666, de Milson Carvalho. Apocalipse 666, de Milson Carvalho. Demilson Carvalho voltará no próximo sábado, lendo e explicando a Santa Bíblia, às 13 horas. Deus abençoe a você e a toda a sua família. Lendo
Deus abençoe.